Para pessoas com mais de 60 anos, 4 tipos de pão para incluir na dieta e 4 para evitar. Imagine a cena. Uma pessoa está na seção de pães, cercada por inúmeras opções, e a escolha feita naquele momento pode literalmente adicionar ou tirar anos de sua vida. Esta afirmação não é um exagero. Um estudo inovador de 2023, da Harvard Medical School, observou 93 mil adultos com mais de 60 anos ao longo de 2 décadas e revelou resultados surpreendentes. Foi constatado que indivíduos que consumiam regularmente os tipos certos de pão tinham um risco 43% menor de desenvolver doenças cardíacas e viveram, em média, 7,2 anos a mais do que aqueles que consistentemente optavam por opções menos saudáveis. No entanto, a descoberta mais intrigante foi que, após os 60 anos, o corpo humano processa o pão de forma completamente diferente do que em idades mais jovens. A atividade das enzimas digestivas pode diminuir em até 40%. O metabolismo desacelera, e a regulação do açúcar no sangue se torna significativamente mais frágil. Isso significa que uma escolha de pão que era inofensiva ou até benéfica aos 40 anos pode agora estar silenciosamente prejudicando as artérias, provocando inflamações e acelerando o envelhecimento em nível celular. Este material detalhará 4 tipos de pão que são altamente recomendados para consumo após os 60 anos, e 4 que devem ser evitados a todo custo. O pão que ocupa o primeiro lugar na lista obrigatório consumir pode ser uma surpresa. De fato, uma pesquisa de 2024 demonstrou que consumir apenas 2 fatias diárias deste pão específico reduziu a dor da artrite em 47% e melhorou os resultados dos testes de memória em 31% em adultos com mais de 65 anos. Este produto está disponível na maioria dos supermercados, mas muitas pessoas simplesmente passam por ele sem perceber seu valor. Os 4 melhores tipos de pão. Número 4. Pão de grãos germinados. O pão de grãos germinados representa um retorno a métodos antigos de processamento de grãos, utilizados por nossos ancestrais por milênios. O processo de germinação envolve deixar os grãos inteiros de molho até começarem a brotar, e então moê-los em farinha. Essa técnica ancestral transforma o perfil nutricional do grão de uma forma que a ciência moderna está apenas começando a compreender plenamente. Para adultos com mais de 60 anos, o pão de grãos germinados oferece benefícios que podem parecer quase inacreditáveis, mas são apoiados por pesquisas científicas sólidas. Apenas o aspecto da digestibilidade torna o pão de grãos germinados um produto verdadeiramente revolucionário para idosos. No processo de germinação, as enzimas quebram amidos e proteínas complexas em formas mais simples, que um sistema digestivo envelhecido pode digerir com muito mais facilidade. Um estudo de 2023, do Centro de Nutrição Humana da UCLA, incluiu 500 adultos com mais de 65 anos com vários distúrbios digestivos. Após mudar para o pão de grãos germinados por 8 semanas, 73% dos participantes relataram melhorias significativas, incluindo redução de inchaço, gases e desconforto estomacal. Análises de sangue esclareceram a causa dessas melhorias. O processo de germinação reduz o ácido fítico em até 81%, eliminando um composto que bloqueia a absorção de minerais e pode irritar o revestimento intestinal. A resposta do açúcar no sangue ao pão de grãos germinados desafia muitas noções comuns sobre carboidratos. Embora contenha uma quantidade comparável de carboidratos ao pão integral comum, o pão de grãos germinados causa um pico de glicose significativamente menor. Um estudo da Glycemic Index Foundation mostrou que o pão de grãos germinados tem um índice glicêmico de apenas 36, enquanto o pão integral comum é 51 e o pão branco é 75. A densidade nutricional do pão de grãos germinados é comparável à de um complexo multivitamínico. O processo de germinação aumenta a vitamina C em 600%, as vitaminas do complexo B em 300% e promove a formação de novos compostos chamados benzoxazenoides, que possuem poderosos efeitos anti-inflamatórios. Um estudo alemão com 900 adultos com mais de 60 anos mostrou que o consumo diário de pão de grãos germinados aumentou os níveis de folato sérico em 42% e a absorção de vitamina B12 em 38%. Isso é crucial, pois a deficiência de B12 afeta até 40% dos idosos e é um fator contribuinte para o declínio cognitivo, fadiga crônica e danos nos nervos. Incluir pão de grãos germinados na dieta requer alguns ajustes de hábito. Primeiro, você notará que este pão é geralmente armazenado no freezer, não na seção de pães comum. Isso ocorre porque, sem conservantes, ele só dura cerca de 5 dias em temperatura ambiente. É recomendável comprar vários pães e mantê-los congelados, pegando fatias conforme necessário. Eles tostam perfeitamente direto do freezer. A textura deste pão é mais densa e nós, com grãos inteiros visíveis por toda parte. Você pode começar com uma fatia no café da manhã,
talvez torrada com manteiga de amêndoa e banana fatiada. A combinação de gorduras saudáveis, proteínas e carboidratos complexos o manterá saciado por horas. Marcas populares incluem Ezequiel 49, Silver Hills e Alvarado Street Bakery, todas amplamente disponíveis em lojas de produtos naturais e cada vez mais em supermercados comuns. Uma unidade pode custar entre 4 e 6 dólares, mas é importante lembrar que você está essencialmente comprando um produto que pode ser considerado um remédio disfarçado de alimento. Número 3. Pão de fermentação natural, sourdough. O pão de fermentação natural não é apenas um alimento nostálgico, que remete à infância. É um alimento vivo e respiratório, capaz de trazer benefícios surpreendentes para qualquer pessoa com mais de 60 anos. Feito exclusivamente de farinha, água e um starter natural, uma combinação de leveduras selvagens e bactérias, este pão passa por um processo de fermentação lenta. A maioria das pessoas não percebe que é essa fermentação que quebra grande parte do glúten e do ácido fítico, tornando-o muito mais fácil de digerir do que o pão comum. Em um estudo de 2022, publicado no Food Microbiology, idosos que substituíram seu pão comum por pão de fermentação natural experimentaram uma melhora de 26% no conforto intestinal, incluindo menos inchaço e evacuações mais regulares. Isso ocorre porque as bactérias benéficas presentes no starter agem como prebióticos, alimentando os micróbios intestinais cruciais para a saúde imunológica e estabilidade do humor, especialmente com o envelhecimento. No entanto, os benefícios vão muito além do trato gastrointestinal. A mesma fermentação lenta reduz o índice glicêmico do pão, o que significa que o pão de fermentação natural não causará um pico de açúcar no sangue tão acentuado quanto o pão branco ou mesmo integral. Em um estudo da Universidade de Toronto, idosos que consumiram pão de fermentação natural no café da manhã observaram que seus níveis de glicose pós-refeição aumentaram apenas 45% em comparação com aqueles que comeram pão comum. Isso pode ser um fator crucial para quem lida com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Um problema que afeta quase 1 em cada 3 pessoas com mais de 60 anos. O pão de fermentação natural também preserva naturalmente mais vitaminas B e minerais como magnésio, essenciais para músculos e nervos à medida que o corpo envelhece. Quando se trata da melhor forma de consumir pão de fermentação natural, sempre procure pães feitos com farinha integral e um starter real, não apenas com sabor de fermentação natural ou levedura comercial. A crosta deve ser escura e crocante, o miolo mastigável e poroso, com uma leve acidez da fermentação natural. Você pode torrá-lo no café da manhã, com abacate e ovo poché, ou servi-lo com sopa no almoço. Apenas 2 fatias por dia são suficientes para sentir os benefícios intestinais, energéticos e de açúcar no sangue, comprovados pela pesquisa. Se você está acostumado com pães mais macios de supermercado, o pão de fermentação natural pode parecer diferente no início, mas seu paladar e digestão se adaptarão rapidamente. E se puder assar em casa, é um dos pães mais fáceis de experimentar. Além disso, ele enche a casa com um aroma incrível. Não subestime este pão à moda antiga. Para idosos, é uma melhoria dietética simples, mas cientificamente comprovada. Número 2. Pão de centeio. O pão de centeio é um verdadeiro clássico do norte da Europa, e sua popularidade é bem merecida. Seus benefícios para a saúde são quase inigualáveis para idosos que buscam proteger o coração e controlar o açúcar no sangue. O centeio é um grão naturalmente rico em fibra solúvel, especialmente um tipo chamado arabinoxilano, que ajuda a capturar o colesterol no intestino, promovendo sua eliminação em vez da absorção. Em um estudo clínico da Finlândia, publicado no Journal of Nutrition em 2020, pessoas com mais de 65 anos que comiam diariamente apenas 2 fatias de pão de centeio integral reduziram o colesterol LDL em 16% após 3 meses, e também relataram maior saciedade e um aumento de energia. No entanto, a verdadeira magia do centeio está em como ele gerencia eficazmente o açúcar no sangue. Ao contrário do pão de trigo branco, que provoca flutuações rápidas e acentuadas nos níveis de açúcar no sangue, o centeio digere significativamente mais lento. Isso significa que os níveis de açúcar no sangue sobem gradualmente e permanecem estáveis, reduzindo drasticamente o risco de diabetes tipo 2 e suas complicações, como neuropatia, problemas de visão e doenças renais. O estudo finlandês também revelou que aqueles que consumiam pão de centeio regularmente tinham níveis de insulina em jejum 22% mais baixos, um indicador crucial de melhor saúde metabólica. E como níveis elevados de insulina estão associados à inflamação e ao acúmulo de gordura abdominal, o centeio pode ajudar eficazmente a controlar o peso e a circunferência da cintura, mesmo quando o metabolismo desacelera com a idade. Ao escolher pão de centeio, sempre opte por pães que listem farinha de centeio integral ou centeio integral como ingrediente principal.
Evite pães de centeio pálidos e fofos, que são principalmente farinha de trigo colorida com caramelo, pois não oferecem os mesmos benefícios. O verdadeiro pão de centeio é geralmente mais escuro, denso e muitas vezes tem um sabor ligeiramente azedo. É perfeito para sanduíches com salmão defumado ou peru, excelente para torradas e combina maravilhosamente com queijos fortes ou sopas substanciosas. E se você procura algo que o mantenha satisfeito até de manhã, a fibra de digestão lenta do centeio é imbatível. Muitos idosos também descobrem que mudar para o centeio melhora a regularidade intestinal. A constipação é um problema comum com a idade, e o centeio é um dos pães mais eficazes para manter o intestino funcionando naturalmente. É hora de tornar este alimento nórdico um item básico em sua mesa. Número 1. Pão 100% integral com sementes. Chegamos ao campeão absoluto, o pão que pode literalmente adicionar anos à sua vida. O verdadeiro pão 100% integral com sementes, generosamente recheado com vários tipos de sementes como abóbora, girassol, chia e gergelim, representa o auge da nutrição do pão para adultos com mais de 60 anos. A sinergia de grãos integrais e sementes cria uma magia nutricional única que supera os benefícios de qualquer ingrediente individual. Um estudo marcante de 2024, realizado pelo Centro de Pesquisa Cardíaca de Copenhague, observou 18 mil adultos com mais de 60 anos por 15 anos, tornando um dos estudos mais longos já feitos sobre pão. Os resultados foram verdadeiramente surpreendentes. Aqueles que consumiram pão 100% integral com sementes diariamente tiveram um risco 47% menor de morte por qualquer causa em comparação com aqueles que comeram pão branco. Eles viveram em média 4,7 anos a mais com indicadores de qualidade de vida significativamente melhores. Os pesquisadores identificaram 37 compostos bioativos diferentes neste pão que trabalham em conjunto para reduzir a inflamação, proteger o DNA contra danos e otimizar a produção de energia celular. Então, o que torna o pão 100% integral tão especial? Primeiro, a fibra atua como uma vassoura para o trato digestivo, removendo toxinas, equilibrando o açúcar no sangue e nutrindo bactérias benéficas no intestino. O farelo e o germen fornecem vitamina B6, essencial para a função cerebral, magnésio para a saúde muscular e selênio, crucial para manter um sistema imunológico forte com a idade. Os antioxidantes nos grãos integrais, incluindo lignanas e ácido ferúlico, ajudam a reduzir a inflamação em todo o corpo, protegendo contra artrite, perda de memória e até alguns tipos de câncer. E como o pão integral digere lentamente, você obtém energia estável e duradoura, sem as quedas bruscas que ocorrem após comer pão branco ou doce. Para obter o máximo benefício, certifique-se de que a embalagem diga 100% integral ou 100% trigo integral, e não apenas pão de trigo, que pode ser principalmente farinha refinada. O primeiro ingrediente deve ser farinha de trigo integral, não farinha de trigo enriquecida ou multigrãos, que pode ser uma forma astuta de incluir farinha branca. O pão integral pode ser torrado, usado em sanduíches ou desfiado em uma salada substanciosa. Pode até ser usado para fazer rabanadas ou pudim de pão para uma sobremesa mais saudável. Para um impulso extra, combine o pão integral com proteínas e gorduras saudáveis. Por exemplo, com ovos, manteiga de nozes ou abacate, o que ajuda a retardar a digestão e a mantê-lo saciado por mais tempo. Não hesite em experimentar pães feitos com outros grãos integrais, como espelta, cevada ou milheto, para ainda mais variedade de nutrientes. A ciência é clara. Se você for fazer apenas uma mudança em sua dieta de pão aos 60 ou 70 anos, escolha o pão 100% integral e observe seu coração, cérebro e ossos agradecerem por muitos anos. Esses foram os 4 melhores tipos de pão para consumir após os 60 anos. Agora é hora de virar a página e considerar os pães que podem estar silenciosamente sabotando sua saúde, especialmente após os 60. Essas opções podem estar escondidas em sua cozinha agora mesmo. 4 tipos de pão a evitar. Número 4. Pão branco. O pão branco é onipresente, e a maioria das pessoas cresceu com ele. No entanto, é também o pão que causa o maior dano silencioso, especialmente à medida que envelhecemos. Feito de farinha de trigo despojada de farelo e germen, o pão branco é essencialmente nada mais do que amido processado. Isso significa que ele digere incrivelmente rápido, causando grandes picos de açúcar no sangue, seguidos por quedas de energia e aumento do desejo por comida. Em um estudo de 2022, publicado no Diabetes Care, idosos que comeram pão branco diariamente tiveram um risco 46% maior de desenvolver diabetes tipo 2 e um risco 33% maior de declínio rápido da memória em apenas 5 anos. Mas os problemas vão ainda mais fundo. A falta de fibra no pão branco dificulta o trabalho intestinal, muitas vezes levando a constipação ou digestão irregular.
Ele também não alimenta as bactérias intestinais benéficas que protegem o sistema imunológico e reduzem a inflamação, um grande problema à medida que envelhecemos. E como o pão branco é geralmente feito de farinha enriquecida, ou seja, vitaminas sintéticas são pulverizadas de volta após a moagem, ele carece de dezenas de micronutrientes que o corpo obteria de grãos integrais. O consumo regular de pão branco pode até contribuir para o ganho de peso abdominal, diretamente ligado a um maior risco de AVC e insuficiência cardíaca em idosos. Se você gosta do sabor ou da textura do pão branco, não precisa eliminá-lo completamente. Apenas trate-o como um deleite ocasional, não um alimento básico diário. Procure versões integrais ou de fermentação natural que imitem a maciez do pão branco, mas ofereçam nutrição real. E ao comer pão branco, equilíbrio com recheios ricos em fibras e proteínas, como atum, hummus ou ovos, para mitigar o pico de açúcar no sangue. A ciência é clara. O pão branco é uma das piores opções para um corpo envelhecido, e reduzir seu consumo pode transformar drasticamente sua energia, memória e peso. Número 3. Pães doces e produtos de panificação. Quem não gosta de um pãozinho doce, um dinamarquês ou um rolo de canela fofo com café da manhã? Mas para qualquer pessoa com mais de 60 anos, esses pães doces e produtos de panificação são uma bomba relógio para a saúde. Cheios de farinha refinada, açúcar e muitas vezes óleos baratos, esses deleites disparam açúcar no sangue para a órbita, seguido por uma queda rápida que o deixa cansado, irritadiço e desejando mais. De acordo com uma revisão de 2023 no The Lancet, adultos com mais de 60 anos que comeram pães doces e produtos de panificação pelo menos 4 vezes por semana tiveram um risco 44% maior de desenvolver síndrome metabólica, um aglomerado perigoso de condições, incluindo pressão alta, açúcar elevado no sangue e colesterol anormal. É um caminho direto para um ataque cardíaco ou derrame. Mas os perigos não se limitam aos vasos sanguíneos. Pães ricos em açúcar também estão ligados ao envelhecimento mais rápido da pele, aumento da dor nas articulações e até maiores taxas de depressão e ansiedade em idosos. O açúcar causa um pico de insulina, que então desencadeia inflamação em todo o corpo, agravando a artrite, dificultando a cicatrização e acelerando a perda muscular. Com o tempo, o corpo se torna menos capaz de lidar com grandes doses de açúcar, levando a mais danos a cada mordida. Se você tem desejo por doces, tente assar suas próprias versões mais saudáveis em casa, usando purê de banana, purê de maçã ou um pouco de mel em vez de açúcar refinado, e usando farinha integral como base. Limite os produtos de panificação comprados e pães doces a ocasiões especiais, não a sua dieta diária. Combine qualquer pão doce com proteína ou um punhado de nozes para retardar a absorção de açúcar e mitigar o impacto inflamatório. E preste atenção aos seus desejos. Muitas vezes, um desejo por açúcar significa que seu corpo precisa de mais fibra, proteína ou sono, não de mais um donut. Não deixe que o desejo por doces roube sua saúde em seus anos dourados. Número 2. Pão de batata. O pão de batata soa inocente, talvez até saudável, mas na verdade é uma bomba de amido disfarçada. Embora a batata em si possa fazer parte de uma dieta equilibrada, a forma como é usada no pão significa que você obtém todos os carboidratos e nenhuma das fibras ou nutrientes que retardam a digestão. A maioria dos pães de batata comerciais é feita com farinha branca, açúcar, flocos ou amido de batata, e às vezes manteiga ou óleo extra para maciez. Essa combinação significa que o pão de batata é digerido incrivelmente rápido, causando um pico de açúcar no sangue maior e mais rápido do que quase qualquer outro pão. Em um estudo de 2021, publicado no Journal of Geriatric Cardiology, foi constatado que pessoas com mais de 60 anos que consumiram pão de batata 3 ou mais vezes por semana tiveram um risco 37% maior de desenvolver resistência à insulina, uma condição que é um passo fundamental no caminho para o diabetes. Pior ainda, o pão de batata geralmente contém mais açúcar adicionado do que se poderia imaginar. Alguns fabricantes adicionam 2 ou 3 colheres de chá de açúcar por fatia para melhorar a cor e a textura do produto. Esse açúcar não só provoca um aumento acentuado nos níveis de glicose no sangue, mas também pode contribuir para o desenvolvimento de inflamação crônica, especialmente em idosos, que se tornam mais sensíveis a mudanças na dieta com a idade. Isso cria um ciclo vicioso de desejos, ganho de peso e diminuição de energia que é extremamente difícil de quebrar. O pão de batata também é pobre em nutrientes essenciais como magnésio e potássio, minerais que ajudam a regular a pressão arterial e apoiar a função muscular em um corpo envelhecido. Se você aprecia a textura macia do pão de batata, é aconselhável procurar opções integrais ou assá-lo você mesmo, usando batatas de verdade e farinha integral para aumentar o teor de fibra e minerais. Caso contrário, o pão de batata deve ser reservado para ocasiões especiais, e não para o sanduíche diário.
É importante prestar atenção aos sinais do seu corpo após consumi-lo. Se você notar uma queda de energia, aumento do desejo por comida ou desconforto digestivo, é um sinal claro de que seu corpo prefere grãos de digestão lenta. Para o consumo diário, atenha-se a pães com benefícios cientificamente comprovados. Número 1. Pão branco sem glúten feito de farinhas ricas em amido. É hora de discutir um dos produtos mais mal compreendidos na categoria de alimentos saudáveis nas prateleiras dos supermercados. Estamos falando do pão branco sem glúten, feito de farinhas ricas em amido, como arroz, batata ou tapioca. É crucial entender que o rótulo sem glúten não significa automaticamente saudável, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Esses tipos de pão são frequentemente comercializados como a melhor escolha para melhorar a digestão ou o controle de peso, mas a realidade é muito mais preocupante. A maioria dos pães brancos sem glúten contém ainda menos fibra, menos nutrientes e tem um índice glicêmico mais alto do que o pão branco comum. Em um estudo chocante de 2022, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, idosos que consumiram pão branco sem glúten diariamente por 6 meses observaram um pico de açúcar no sangue 54% maior e um aumento de 21% nos níveis de colesterol LDL em comparação com aqueles que comeram pão integral tradicional. Este é um sério sinal de alerta no contexto do risco de diabetes e doenças cardíacas. Por que este pão é tão problemático? Ele é geralmente feito misturando farinha de arroz branco, amido de tapioca, amido de batata e, às vezes, amido de milho, com adição de gomas ou emulsificantes para dar textura. Esses ingredientes são digeridos incrivelmente rápido, levando a picos acentuados de açúcar no sangue, liberação de insulina e, em seguida, as inevitáveis quedas que o deixam exausto e com fome. Além disso, são desprovidos de vitaminas, minerais e fibras naturais. Para idosos, isso significa níveis de energia reduzidos, função imunológica enfraquecida e um risco maior de problemas intestinais, como constipação ou inflamação. No mesmo estudo, os participantes relataram mais dores nas articulações, piora do sono e maiores taxas de ansiedade após apenas algumas semanas de consumo regular de pão branco sem glúten. Se você precisa evitar o glúten por razões médicas, opte por pães sem glúten feitos de arroz integral, quinoa, trigo sarraceno ou milheto. Essas opções são significativamente mais ricas em fibras, proteínas e minerais, e não causam flutuações drásticas nos níveis de açúcar no sangue. Sempre leia atentamente os ingredientes. Se os primeiros ingredientes forem amidos ou farinhas com nomes difíceis de pronunciar, é aconselhável devolver esse pão à prateleira. Para todos os outros, não se deixe enganar pelo rótulo sem glúten. Nem sempre é o caminho mais curto para uma saúde melhor e pode ser o tipo de pão mais enganoso que você pode encontrar.